Bom dia a todos, nós estamos falando aqui direto da sala com assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno. Hoje, quarta-feira, dia 5 de abril, ano de 2023. Nós estamos para passar a informação para você hoje sobre o plano de remuneração também dos servidores escolares. Nós vamos entender melhor sobre esse assunto. Para esse assunto, esse tema de hoje, eu estou recebendo a secretária de Educação, a Belkis. Belkis, bom dia. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia a todos os seguidores aí da Prefeitura Municipal de Educação. Bom dia, Leonardo, meu companheiro aí de secretaria. E o Leonardo, né? O Leonardo Ribeiro, que está aqui com a gente, é o secretário de Planejamento e Gestão. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia a todos os seguidores da Prefeitura, todo mundo que acompanha as redes sociais do município. Como o Luiz Carlos disse aqui, vamos fazer algumas apresentações sobre a atualização do plano do magistério, dos servidores da educação diretamente envolvido, principalmente os professores, supervisores escolares, que trata basicamente esse novo plano, que a gente está reestruturando a atualização dele depois de 10 anos. Vamos apresentar aqui as principais pautas que nós negociamos ao longo desses últimos meses com os servidores, sindicatos e os envolvidos de maneira geral. Essa é uma iniciativa, e aí eu faço essa pergunta, Léo, essa é uma iniciativa da gestão municipal de São João Nepomuceno. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse plano, porque além da construção, você fala 2010, mas além da construção que ela acontece, né, na gestão da Belkis, e houve esse preparo do plano. E também agora vocês estão também numa fase de apresentação do plano, né? Inclusive para os envolvidos, vamos dizer assim. Fale um pouquinho para a gente desse plano, de quem é essa iniciativa e por que surge essa iniciativa agora. A Belkis vai poder detalhar um pouco melhor o contexto, do contexto educacional, o significado desse plano, mas basicamente esse plano foi construído inicialmente em 2010. O MEC, Ministério da Educação, à época, em 2010, colocou que todos os municípios obrigatoriamente teriam que ter um plano exclusivo para o magistério, ou seja, para os professores e supervisores escolares. Em 2010, então, todos os municípios do Brasil inteiro, à época, fizeram um plano de magistério, cada um nas suas condições, nas suas realidades locais. E agora, depois de 12 anos, nós estamos fazendo uma atualização dele dentro da nossa realidade financeira, da nossa realidade orçamentária, das nossas condições de propor questões salariais, de dia a dia de trabalho, as condições de operacionalização da nossa educação. Foi uma proposta do governo Hernandes, né? Foi uma iniciativa dele, não tem neste momento nenhuma imposição do Ministério da Educação em fazer essa atualização. Nós estamos fazendo essa atualização em função que em 2020 surgiu um novo Fundeb, uma nova lei que deu agora novos parâmetros para a educação em todo o Brasil, e a gente vendo essa necessidade, já que visto que tem uma nova lei de Fundeb, nós estamos propondo agora, desde a meados de abril do ano passado, a gente já vem construindo as primeiras bases, os processos, contratamos uma empresa para nos ajudar nesse processo, que é uma questão muito complexa, uma coisa que atinge diretamente a vida de muitas pessoas. Nós temos aí na educação, que vai ser atingido por esse processo, mais de 200 servidores, entre professor regente 1, que é o professor de séries iniciais, e professor regente 2, que é o professor das séries finais de sexto ao nono, mais os supervisores escolares, são mais de 200 servidores. Então, assim, impacta diretamente na vida deles, do dia a dia deles na prefeitura. Então, assim, a gente já vem num processo, ele está formando agora quase um ano, né, Bill? Que a gente está nesse processo aí, é um processo realmente complexo de leis e também financeiro, que isso vai impactar financeiramente na vida da prefeitura nos próximos 10, 15 anos. Então, assim, isso deixar claro que é uma iniciativa do Executivo, neste momento de fazer uma reforma dessa, e ao longo desse bate-papo aqui a gente vai detalhar alguns pontos e justificar algumas ponderações também. A Bel vai poder conseguir detalhar para a gente aí uma condição melhor técnica desse plano. Os números da educação aqui em São João são grandes, né, Belkis? Eu costumo dizer que Minas Gerais é uma cidade, é um estado de muitas cidades pequenas. Você acaba gerindo ali orçamentariamente ou até mesmo pessoal, né, mais do que muitas prefeituras, às vezes até aqui do nosso entorno. O Leonardo fala disso, e aí é importante, Belkis, porque você
é uma estudiosa, está sempre atenta à legislação do magistério, que ela é muito específica, né? O servidor, ele está inserido no ambiente do servidor municipal, mas ele tem uma legislação muito específica. Eu gostaria que você complementasse a fala do Leonardo, também enfatizando isso. E a pergunta é um avanço para a gente, e até que ponto é esse avanço aí? Primeiro, né, bom você estar colocando isso, que é importante deixar claro, né, para todos os servidores do município de São João e aqueles também, né, que estão na escola, né, os serventes escolares, agentes administrativos, que o magistério municipal, né, os professores e os supervisores, eles têm uma legislação diferenciada dentro do Fundeb, né, e também dentro do município. E aí a gente tinha, né, algumas reivindicações do magistério municipal desde que nós entramos, né, desde 2017 eles vêm reivindicando, né, e o Hernandes assumiu esse compromisso, né. Eu acho que é mais uma conquista, né, e mais uma grande realização do prefeito Hernandes que ele vai deixar aí. E o plano, ele traz muitos avanços, né? Nós trabalhamos muito a questão de conceitos, que no outro plano não tinha, né? Deixamos mais, vamos dizer assim, esclarecidos alguns conceitos, algumas funções. A gente também traz avanços na questão dos adicional de formação, né? A gente inclui para os nossos professores, né, e supervisores que tiverem doutorado. A gente traz uma nova reorganização no adicional de assiduidade que os professores têm. A gente também traz questões que são importantes, né? Um adicional diferenciado para aqueles professores que têm alunos especiais. Né, nós trazemos também para esse plano, né, que já foi aprovado, o ano passado o Hernandes aprovou um decreto para escolha de diretores escolares, então também já está no nosso plano, né? Então é uma série de questões, avaliação de desempenho a gente traz num novo formato, né? E é muito importante deixar claro que esse plano, as leis, né, da educação, elas são muito amplas. Na hora de construir um plano, você não pode estar pensando só numa legislação, então você tem que estar pensando em todas as legislações que envolvem a educação, que envolve, né, a questão educacional. Então, primeiramente, nós apresentamos essas reivindicações para uma equipe, né, que trabalhou conosco, que é especialista em plano de cargos e remunerações a nível nacional. Depois desta construção, nós passamos em todas as escolas no ano passado, no mês de outubro, né, apresentando para eles os principais pontos, né, e encaminhamos também para o sindicato. Eles fizeram as leituras e aí apresentaram para nós tudo que eles, né, gostariam que fosse alterado. Este ano a gente fez as alterações necessárias e essa semana apresentamos para eles, né, e agora também para o sindicato, e agora nós pretendemos encaminhar para a Câmara Municipal. O Belkis, é uma resposta muito rápida, porque o Léo cita o novo Fundeb de 2020, que surgiu numa pandemia, nós estamos em 2023, então ficou muito aquela questão, no primeiro ano tumultuou-se muito a questão do abono, de uma gratificação e poucas especificações, e aí sempre houve essa cobrança também, que não seja só uma bonificação esporádica, mas que seja uma bonificação, vamos dizer assim, ela distribuída ao longo do ano, mas também como uma premiação pela não vou dizer produtividade, mas de um trabalho bem feito com carinho, feito com esmero. Eu acho que São João tá dando uma resposta muito rápida, né, nesse sentido. Aí é quando a gente fala nesse plano do magistério e das diversas categorias que se divide o magistério, a gente está falando em ganhos em todas as categorias? Sim, todas as categorias, né?
Professor regente 1, professor regente 2 e supervisores, eles vão ter ganhos, né? Tudo isso que eu já coloquei aqui, a questão do adicional de assiduidade, a questão da inclusão do doutorado, os alunos especiais, né? A pós-graduação, que a gente vem aí numa busca, né, do professor estar sempre se atualizando, né? Não só fazer uma formação, ser aprovado no concurso e aí ministrar as suas aulas. Hoje a gente vive uma sociedade diferente, a pandemia veio e impactou muito dentro da sala de aula, né? Então a gente precisa pensar nisso. E o governo procura atender todas essas questões e também acompanhar essas transformações. Agora, nós temos duas questões que é muito importante a gente colocar. Há anos, né, nós temos os professores regente 1, que são os que ministram a educação infantil, o ensino fundamental, né, dos anos iniciais. Eles tinham uma reivindicação que eles gostariam de uma equiparação, tanto salarial quanto de carga horária, com o cargo do professor regente 2. Né? E o Hernandes, então, ele traz essa equiparação salarial, tanto para os professores regente 1 como para os supervisores. Então, esses professores regente 1 e supervisores, eles vão ter um ganho financeiro, né, muito grande, né, porque o Hernandes, ele reconhece, né, que todo cálculo ele precisa ser feito em cima da carga horária trabalhada e que vamos dizer assim, o teto de remuneração, a base de cálculo seja a mesma, porque todos esses profissionais, para o ingresso deles é a graduação. Não existe diferença, né, no ingresso. Né? Todos precisam ser graduados para poderem entrar na questão graduação com licenciatura, né? Então o Hernandes reconhece isso, né? Então e ele busca um equilíbrio para esse plano, porque também não adianta a gente construir um plano, né, hoje não ter uma perspectiva dos próximos anos, porque senão a gente também pode colocar a saúde financeira do município em risco. Nós já vivemos isso em 2018, né? A aflição que o governo passa, a aflição que os servidores passam em não ter certeza que no dia do pagamento o salário vai estar na conta. Nós temos uma quantidade muito grande de profissionais do município que vivem em torno desta remuneração do magistério, né? Então é importante colocar isso. Então a gente vem com muita, vamos dizer assim, com muita cautela, mas a gente precisa aqui deixar muito claro que foi uma atitude de muita coragem do Hernandes, né, que ele reconheceu isso para o professor regente 1, para os supervisores. Então ele traz isso, né, a parte da questão da carga horária a gente ainda não conseguiu, né, vamos dizer, controlar, atender, mas é uma questão que não é tão grande assim, e tudo que a gente pôde contemplar, né, preciso deixar claro que todos os governantes, nós gostaríamos de fazer tudo que é o anseio da população, dos pais, dos nossos alunos, dos funcionários, só que a gente vive na questão municipal, da gestão pública, com dotações orçamentárias, né, com expectativas de leis, né? Então a gente não tem como atender tudo, mas eu vejo que foi assim, um ato de muita coragem, né, dele de reconhecer isso, de fazer essa equiparação, e a partir do momento que a gente conseguir aprovar esse plano, que ele só traz muitos benefícios, né, os professores vão ter uma remuneração diferenciada, todos terão ganho. Todos, desde o supervisor, professor regente 1 e professor regente 2, todos eles terão ganhos, entendeu? Isso que é importante deixar claro. Alguns mais, alguns menos, né, dentro da realidade de cada um também. Mas é importante a gente colocar isso, essa iniciativa, né, porque o Hernandes solicitou que a gente trabalhasse em cima disso, sempre cobrando, eu quis ir o plano, e já caminhou, e não caminhou, como que tá, ele sempre, né, ele sempre acompanhando muito, e a gente trabalhou aí o ano passado, e esse ano a gente consegue, nesse momento, dar essa resposta ao magistério municipal. E como um complemento, só para a gente ter uma ordem de grandeza, né, porque qualquer impacto na educação salarial, você multiplica ele por 200. São um volume grande de servidores e tem espaço temporal.
que um professor hoje que entra no município é um professor que vai ficar 20 anos, 30 anos, agora até com a reforma da Previdência que foi feita em 2019, agora você pode chegar até 40 anos, que pode ser o tempo máximo que o servidor vai atingir no município. Então esses cálculos têm que ser feitos com muita atenção, porque assim, só esse atendimento que nós estamos dando ao professor regente 1, equiparando salarialmente, os 10% os 10% de alunos especiais, que é um agregado que nós estamos colocando, que hoje a Bel pode até detalhar num momento oportuno ainda nessa live. Nós hoje estamos com um pouco mais de 100 alunos especiais dentro da nossa rede. Então assim, os professores hoje estão tendo que fazer matrizes de material específico para esses alunos, que ele tem um aprendizado diferenciado. Então tem que ter uma atenção especial do professor a todos esses alunos. Então a gente entende que está tendo uma dedicação maior dos servidores, dos professores, supervisores, a esses alunos, que a Belkis, logo quando ela entrou, ela sempre se dedicou a esse fim. Nós temos que ter uma educação inclusiva no município. Então nós estamos hoje reconhecendo também, através desse adicional, de 10%, praticamente quase todos os servidores terão, porque praticamente em toda a sala de aula tem um aluno especial. Então toda a sala que tiver aluno especial, o professor vai ganhar esses 10%. Além dessa equiparação, nós estamos falando nessa mudança financeira, nós estamos falando uma ordem de 4,5 milhões a mais por ano de despesas para poder contemplar todas essas demandas que são antigas dessa classe, não só do professor regente 1, o 2, os supervisores. Então todos os valores envolvidos é um impacto de 5 milhões de reais. Mas por quê? Hoje a gente consegue propor, reconhecer na maneira financeira os professores em função desse novo Fundeb. O novo Fundeb que colocou mais recursos no município. O governo está se comprometendo não, a lei coloca para eles que eles têm que incentivar financeiramente mais recursos nos municípios, e o governo está se comprometendo com isso, está repassando isso no município, não só o governo do estado, através do Zema, como era no governo do Bolsonaro, e agora com o Lula, com o novo governo, eles estão se comprometendo com os repasses. Então os municípios estão recebendo esse dinheiro. Então assim, hoje a gente consegue propor a toda a população uma estabilidade nesse repasse, e tendo condições hoje de propor um reconhecimento salarial a esses profissionais. Porque a Bel sabe muito bem, a gente discute muito isso, principalmente eu como secretário de planejamento tenho ajudado muito a Belkis nesse sentido. Nesse novo mandato do Hernandes, 2021 e 2022 e agora 2023, nós já chegamos na ordem de quase 9 milhões de reais em investimentos na educação, em obras, infraestrutura, compra de equipamento, caminhão, ônibus. Então a gente pautou, né, Bel, esse primeiro mandato do Hernandes e esse início de segundo mandato, nós estamos, de certa forma, deixando um legado estrutural para a educação muito forte. Novas creches, ampliação de creche, ampliação de vagas, tempo integral, carro novo, ônibus novos, equipamento, sala de informática. Então uma série na parte de... O tempo integral, que está sendo um dos principais características da educação nossa, é propor o tempo integral, que a criança fica até 8 horas dentro da sala de aula, com trabalho educacional, de educação física e de aprendizado, que isso é um grande incentivo dos governos. A cada tempo mais que a criança ficar na escola, ela está agregando valor, não está ficando na rua, está evitando a violência, a criança ficar exposta às condições da sociedade. Então assim, a gente já passou por uma fase que ainda continuaremos, porque a proposta que nós estamos fazendo é a gente já pensando que a gente vai ter ainda 2 anos, um ano e meio, de melhorias de infraestrutura, de ampliação de serviços, mas eu acho que agora o momento que a gente tem a estabilidade dos repasses, a gente propõe um reconhecimento, uma valorização de todos esses servidores, de professores, supervisores escolares, com a dedicação que eles estão com as nossas escolas, as nossas crianças, é um momento também de valorizá-los, não só que a gente está tendo um reconhecimento, dando uma estrutura melhor para eles, agora está tendo uma condição de melhorar salarialmente para eles, que também são merecedores, eles também fazem parte desse sucesso que a gente vê que a educação do município evoluiu nos últimos anos. Eles são também peça fundamental nisso, e nada mais também que de valorizá-los, e sempre deixando claro por quê. Há uma valorização porque há um incentivo do MEC, do Ministério da Educação, para ser valorizados esses profissionais. Não que os outros também não contribuam, também são pessoas importantes dentro da nossa estrutura, mas nós temos condições, por incentivos de lei federal, para melhorar as condições salariais de infraestrutura dessa classe.
Léo, você toca numa questão interessante, né, Belkis, que é até o nome da pasta do Léo, que é Planejamento e Gestão. Aquilo que é pontual, aquilo que é extraordinário, ele às vezes vai demandar da gente pesquisa, legalidades, e às vezes demanda tempo, e às vezes a gente até sofre, né, crítica nesse sentido, mas o planejamento, na verdade, não é sobre o que é pontual, o que é extraordinário. É em cima do que é o ordinário, aquilo que a gente pode fazer fixamente, e é isso que está acontecendo hoje em São João Nepomuceno, né? A gente está tendo um planejamento, e aí eu quero voltar nesse aqui, ô Belkis, porque o número que o Leonardo Sampaio traz para a gente São João Nepomuceno tem uma educação inclusiva, com números significativos, né, Belkis? A gente, né, desde o início, a gente vem trabalhando, né, com a proposta da educação inclusiva, né, e não, a gente, vamos dizer assim, a gente é o ideal, não, mas é o que a gente pode fazer e o que a gente vem caminhando, né, porque isso é uma proposta. Praticamente nada na educação acontece automaticamente. Tudo é um processo e um processo é um planejamento. Mas a gente percebe aí está sendo gradativo. Com certeza, né? Também nós tivemos ali, para complementar o Léo, nós também tivemos esse ano a inclusão da língua inglesa para os alunos de 1º ao 5º que estão no projeto, eles têm língua inglesa. Nós também tivemos aí a compra de materiais, de livros, né, que não vem só o livro, mas também vem uma formação pedagógica para os professores, vem também acompanhamento do rendimento dos alunos durante um ano, né? Então a gente o ano passado fez a compra, a aquisição, esse ano já estão sendo distribuídos para os alunos. Temos também a questão de uniformes escolares, que o ano passado também a gente fez a compra. Esse ano nós também já estamos, né, fazendo a entrega de uniformes escolares. Então, assim, é muita coisa. Temos a ampliação das salas do AEE, né? Isso é importante. Criamos uma sala no Três Marias, já temos uma outra que está em funcionamento na secretaria, que vai funcionar na escola, né, antiga Judite de Mendonça, né? Então a gente vai levar para lá uma coisa, vamos dizer assim, algo inédito no nosso município. Nós vamos ter uma sala de atendimento educacional especializado dentro de uma escola de educação infantil, né, que a gente até vai dar o nome a todo esse trabalho que vai ser realizado na escola Professor Ubi Barroso Silva, né, que é o pré-escolar de Dona Judite de Mendonça, porque é algo inédito que a gente tem. E também ainda vamos esse ano, assim que fizermos a mudança, né, do pré-escolar para a escola Judite, nós vamos colocar em funcionamento atendimento psicológico e fonoaudiológico, aonde funcionava o Ubi Barroso Silva. Então, assim, a gente, o governo do Hernandes, a gente não trabalha numa única área, como o Léo colocou. Nós trabalhamos muito na questão da infraestrutura, na questão da organização das escolas, e agora também chegou o momento que nós conseguimos, de forma bastante, consciente, reconhecer, né, essa questão salarial e trazer esta valorização para os professores. Para finalizar, o Leonardo, a gente já teve muitos planos que foram apresentados para a Câmara Municipal, e aí, independente da legislatura, eu acho que as câmaras, né, os vereadores ali foram muito responsáveis em pensar nessa sustentabilidade, né? Alguns planos eles previam que aí a gente não pode personalizar prefeitos futuros, mas a administração futuras, que significa gerir São João Nepomuceno, não suportaria esses gastos e traria prejuízos em outros serviços. Esse projeto vai ser apresentado à Câmara. Qual a expectativa? Você fala da sustentabilidade, vai ficar claro, os vereadores vão perceber isso, que o impacto ele é positivo, vamos dizer assim, no sentido de contemplar os servidores do magistério, mas também não comprometer significativamente a nossa saúde financeira, como diz a Nós fizemos ontem, né, uma explanação inicial a todos os vereadores, né, porque na segunda-feira nós fizemos
uma apresentação aos professores, né, ao longo desse processo, apresentando a eles a contraproposta que eles fizeram a nós, explicando aquilo que a gente não poderia atender e aceitando a grande maioria das demandas que eles reivindicaram. 80% nós conseguimos atender, outros 20% com uma questão mais financeira, que era um pedido a gente neste momento não conseguiu atender, mas pode ser que ao longo do tempo a gente consiga atender, mas no momento que a gente deu prioridade a uma valorização salarial à base dos professores, os outros pontos são outras áreas que não deixam de ser importantes, mas talvez no momento futuro, os próximos governos que virão, pode ser que consiga atender, mas esse que a gente conseguiu atender já era coisa de 10 anos que eles reivindicam, então acho que é uma coisa muito positiva. Os vereadores ontem na apresentação, a gente fez uma apresentação longa com eles, quase 2 horas de apresentação. Eles ficaram muito satisfeitos com a proposta inicial que nós apresentamos. Lógico que a gente falou de forma superficial, mas isso tudo que nós estamos comentando, de tentar fazer essa retrospectiva, né, que isso não é uma decisão do momento, mas sim faz parte de um fluxo, né? Tudo que na prefeitura é muito burocrático, muito complexo, e a gente tem que esperar o tempo para poder conseguir apresentar. Então, assim, a gente acredita que formalmente, no prazo máximo, aí, acho que de uns 10 dias, a gente vai apresentar, a gente vai fazer só alguns ajustes que aconteceu essa semana, a gente vai atualizar o arquivo, o documento, vai protocolar isso na Câmara, a Câmara vai ter um tempo, prazo, porque, se eu não me engano, é uma lei complementar, então tem que ser votado por 2/3 da Câmara. Eles vão ter também o rito também interno lá deles, vão fazer alguma audiência, alguma reunião com alguns representantes, até porque uma das grandes bases que a gente quis sustentar é que, para quando o projeto chegar lá, ele já está bem discutido, já está bem conversado, para não chegar ali e jogar uma bomba, né, dentro da Câmara, um projeto ali, sem discussão, como já existiu em momentos anteriores, essa questão, se jogar uma responsabilidade para cima da Câmara. Então o município já antecipou todo esse processo, já dialogou com todas as pessoas, com os envolvidos, com as escolas, com o sindicato, com próprios vereadores também. Então, assim, a gente está levando uma proposta ali bem consolidada. Pode surgir algumas demandas pontuais ali que a gente pode discutir. A gente acredita que está bem atendido, bem explicado, bem justificado o sim e o não que nós concedemos a todos. Mas eu acho que, assim, a gente está bem tranquilo nesse processo. E o grande ponto, a gente, só para ressaltar também a questão, voltando um pouco no assunto, na questão da estruturação, eu queria deixar claro também o seguinte: o Fundeb está melhorando os repasses para a gente, mas grande parte do que nós recebemos é fruto também da nossa dedicação em construir novos serviços, de construir novos ideais, que a gente está sendo reembolsados, recebendo recursos em função de novas propostas que nós estamos colocando. Senão vai ficar parecendo para toda a população que o governo está mandando dinheiro a massa, que a gente está concedendo. Não. Parte dos valores que nós estamos recebendo são frutos de políticas públicas que a Belquis desde 2017 vem colocando, vem inovando, vem trazendo de novidade, e o governo vai nos reembolsando, vai nos incentivando nesse sentido. O tempo integral é um dos principais pontos desse sentido. Que o aluno, quando ele estuda 4, 5 horas por dia, ele tem um financiamento em torno de R$4.000 por ano. Se ele está no tempo integral, ele chega a R$7.000. Então, assim, quanto mais pessoas no tempo integral, é bom para o aluno, é bom para a sociedade, e o município recebe recursos para esse sentido. Então, grande parte também do valor grande que nós estamos recebendo de Fundeb é fruto do trabalho da Secretaria de Educação, é fruto do trabalho que o Hernandes tem colocado como planejamento dele, como gestor. É um legado que ele quer deixar para São João, que, assim, os próximos prefeitos que entrarem, eles vão ter uma responsabilidade de minimamente manter esse volume de serviços, e não só isso, como ampliá-los para poder continuar o município a esse patamar de arrecadação que o município está. Então, assim, isso é fruto de muito trabalho. A Belquis enfrentou muito desgaste com relação a isso. A gente está todo o tempo tentando melhorar os nossos serviços junto à população. E eu acho que ontem, na reunião com os vereadores reconheceram esse processo todo, que é sempre bom quando se apresenta uma questão dessa e contextualizar esse processo todo. Que a gente não chega aqui, a Belquis, com quase 7 anos agora como secretária desse processo, ela já passou por muita conta. Então, quando você vê a realidade de 2017, que em 2017 a gente teve quase investimento
compra de equipamento, obra quase nenhuma. E você chega no ano passado, que foram mais de 2, 3 milhões de reais no único ano investido, você vê que houve uma evolução muito significativa. Isso a gente tem que valorizar. Não só valorizar o Hernandes como prefeito incentivador, mas quem na prática, que coloca todo aquele ideal na prática, que faz a liderança, que vai reunir as pessoas, que vai mobilizar a sociedade na questão para ser colocado aquele desejo do executivo em prática. Então a Belquis tem um valor extremamente significativo nesse todos os processos que a gente está construindo hoje, está concretizando esse processo hoje. Muito bem colocado, Léo. Essa é, vamos dizer, a administração do futuro, e a gente já está se adaptando e se preparando para isso, porque a tendência vai ser cada vez maior, que aquele gestor, quando a gente fala gestor, não é só o prefeito, os secretários, enfim, todos, o gestor que trabalha com responsabilidade, com legalidade, com transparência, ele tende a ser mesmo mais recompensado. E aí, Belquis, quando a gente fala disso, e essas são características que lhe cabem muito bem, você sempre deu transparência, você sempre estudou muito, mas é um avanço grande para o magistério, para o plano do magistério. O Léo fala desde 2010, mas a gente tem que destacar no serviço público aquilo que o nosso erro, a gente tem que assumir e tentar corrigir. Os nossos acertos é quase que a obrigação da nossa profissão, mas há de se ter disposição, há de se ter coragem, porque tem que pesquisar, tem que conversar, e aí o novo traz esse estranhamento, nem todos entendem no primeiro momento. Então, assim, parabenizar, porque esse é um legado que a secretária Belquis deixa, né, por ter mesmo essa disponibilidade de enfrentar e buscar e convencer que o que nós estamos fazendo é o melhor para a educação, é o melhor para o magistério. É claro que a gente sabe disso, né? Como gestor, você tem que estar disposto a tudo isso, né? No meu caso, está disposta a isso, né, a enfrentar, a ter coragem, né, a conviver com todas as críticas, né, muitas vezes até desrespeitosa. Mas esse trabalho, né, não é somente meu, né? A gente tem uma diretriz muito forte do Hernandes, né, isso aí ele cobra a gente a todo tempo, principalmente Secretaria de Educação. Ele está o tempo todo nas escolas, ele escuta muitas pessoas, então é necessário ter vamos dizer assim, uma relação muito estreita, né, entre a Secretaria de Educação e o prefeito, para não ter, né, nenhuma situação que esteja fora do controle. A gente tem uma equipe aqui na prefeitura também, o Léo, temos todos os outros secretários, né, aqui, Ascom, junto com você, Juninho, o Sabones, que está sempre conosco, a minha equipe da Secretaria de Educação. Eu falo a minha equipe, que a gente vai pensando as pessoas, né, e vai tentando encaixá-las nas suas, no que ela faz de competente, o que ela é habilidosa. Então hoje a Secretaria de Educação tem uma equipe muito forte, muito organizada, muito comprometida. Se nós não tivéssemos essa equipe, né, a Secretaria não estaria funcionando. Nós vamos deixar, como vocês colocaram aí, para o próximo governo, uma secretaria com uma equipe que faz a educação funcionar. Né, todos lá, né? Todos, nutricionistas, serventes, auxiliar de serviço, as meninas que ficam lá, agentes administrativos, a equipe interna, então tudo isso. E as escolas também, né? Os diretores, a equipe gestora, os professores, né? Todos eles trabalhando aí, eu vejo que todos são muito comprometidos, e esse é o trabalho que a gente vai fazer, né? Nós estamos aqui para isso. Né, quando a gente assume esse cargo, a gente está aqui para isso, para poder fazer diferente, para poder prestar um bom serviço, né, e tudo que eu procurei fazer durante esse tempo. Se está faltando vaga, então a gente corre para poder, né, fazer serviço para atender, né, se não tem naquela região, a gente tenta, né, criar alguma estratégia para atender os pais. Então o nosso objetivo sempre é de estar atendendo bem ao nosso aluno, às nossas famílias, né, e agora o momento de nós podermos começar a valorizar mais os profissionais que estão conosco dentro da escola fazendo educação. Eu agradeço a Belquis pela participação. Obrigado, Belquis. Eu que agradeço. Finalizando, Léo, e aí eu acho que vale o Leonardo Ribeiro, que é o secretário de Gestão e de Planejamento e Gestão,
na fala sua e da Belkis a gente percebe isso, e aí eu acho que serve como para os servidores do magistério, mas os servidores municipais de uma certa forma, porque foi colocado tantas questões aqui que a remuneração também é valorização, mas não é a única valorização. Então eu acho que é isso que vocês têm buscado a todo instante, né? Que fique essa reflexão também para os demais servidores e também para o magistério. Claro que a remuneração é importante, mas tem se buscado vários caminhos para valorizar o servidor municipal de São João Nepomuceno. Quero agradecer a sua participação. Sempre à disposição da Secretaria de Comunicação, a Bel também, agradecer ela, a parceria nossa desde 2023, que a gente tem ficado muito próximos, ajudando ela diretamente na Secretaria. Então, assim, a gente quer, igual a Bel fala, a gente tem que levar o serviço à população da melhor forma possível, dentro da melhor contexto, dentro da legalidade, que acho que é muito importante a gente colocar isso. Talvez atitudes tempestivas no momento de impulso pode não ser uma melhor decisão. Então a gente tenta sempre, no momento de dificuldade, no momento de pressão, a gente sempre tenta reunir todos para a gente conversar, dialogar, para quando a gente ir a campo, tomar uma decisão, ser uma decisão certa. Se caso nós estivermos errados na decisão, a gente recua, não há nenhum problema nisso, que a gente está aqui a todo tempo para nos corrigir, mas quando a gente vai, normalmente a gente já vai muito bem embasado na decisão que nós tomamos. Então assim, infelizmente a gente tem até de certa forma algumas críticas sobre algumas decisões, mas assim, o que deixa a gente claro é que ao longo do tempo as pessoas vão reconhecendo aquela decisão tomada. Então assim, a gente passa por alguns momentos difíceis, alguns desgastes, mas assim, eu acho que o legado que a gente deixa com as nossas decisões são muito mais positivas, deixando o resultado diretamente para a população. Então, sempre à disposição, a Belkis, a você também, um abraço a todos e até uma próxima. Muito bem, obrigado, Leonardo. Diretamente da Sala DASCOM, com apoio de Márcio Sabonis, Juninho Detone, eu sou Luiz Carlos Dutra e agradeço a presença de todos. Um grande abraço, até a próxima.